só iniciar a gravação e eu já... Aí. Bom, então vamos lá. Então, do filo artrópodes. Apostila, página 18, tá? Então, qual que é o... Espera um pouquinho. Isso. Aí. Então, vamos ver as principais características. Na apostila, as bolinhas que referenciam as características, depois a gente grifa. Mas a segunda... Tá dando pra ouvir? Pro, É. dá sim. Eu te mandei um oi lá, tá? Tá, eu vou... Depois eu olho, tá bom? Senão eu perco aqui a conexão. Aí depois eu olho, tranquilo. Tá Tá bom? bom. Ó, então, os artrópodes, a palavra quer dizer patas articuladas. Então, a gente vai ver, ó, os animais que têm patas e parece que tem uma articulação que faz a dobrinha, ok? Então, a gente vai ver, são vários grupos, né? São várias classes. São 5 classes diferentes, depende de algumas características, principalmente se tem antenas, quantos números de patas tem, como é a divisão do corpo. Então, a gente vai ver a divisão em classes. E aqui, por exemplo, tem 3 classes diferentes. Tem a classe dos insetos, dos aracnídeos e a classe dos crustáceos, tá? Então, depois a gente vai ver. E as características principais que aparecem lá no livro em negrito é isso que eu falei, as pernas articuladas e o esqueleto externo, ó, que é o exoesqueleto que vocês estão vendo aí, tá vendo? Que é por fora, por isso que dá a impressão de estar duro, né? Por fora e não é por dentro do corpo do animal, ele protege o animal por fora. E também já aparece simetria bilateral, que a gente já apareceu no outro filo. Essas características também já vieram do outro filo, né? Aí tem um processo muito importante que tem que grifar lá na apostila, que é a troca do esqueleto, tá? Então, tá lá na apostila assim, muda, é igualzinho essa palavra aqui, ó, equidise e muda, que é quando eles trocam. Por que eles trocam? Para crescer, tá? Então pode grifar e marcar lá, é para crescer. Sem isso eles não conseguem crescer. Então, ó, vendo aqui o gráfico, para vocês não terem na apostila, mas vamos passar direitinho. O artrópode, ó, um outro animal qualquer, inclusive nós, crescemos gradativamente, ó. E eles não, eles crescem nos momentos que aparece a muda, que aqui, ó, eles perdem o esqueleto, ficam expostos assim, e aí eles crescem. Aí cresce outro esqueleto, aí eles perdem de novo. E assim vai, até ele alcançar a fase adulta, ok? Então esse processo tem que saber, ó, chamado muda ou equidise. Pro, Sim. seu áudio tá com chiado. Tá ruim? Aham. Chiado? Melhorou? Melhorou. Tá. É meu fone que tá ruim ou é meu celular? Bom, vamos lá. Aí tem as 5 classes, ó. Como eu falei, aí já virando a apostila, tá? Vira. Página 19. Tem um quadro grandão. Aí na parte laranja tem esses nomes aí, ó. Crustáceos, aracnídeos, insetos, quilópodes e diplópodes. Pode grifar. É o nome das classes, tá? Então, precisa saber nessa classificação que existem as 5 classes ou grupos. Aí na apostila aparece primeiro o crustáceo. E ele mostra na tabela com uma forma resumida que cada um apresenta. Vocês vão grifar e referenciar pernas, onde está pernas pode grifar. Então, grifas. Crustáceos, 5 ou mais pares. Então, crustáceo tem 5 pares, tá? Ali é pares, que tá na apostila, não é 5 unidades. Então, são 10 unidades, tá bom? De patas. É um crustáceo. A gente vai ver que alguns precisam da respiração branquial, porque eles são aquáticos, mas não vai grifar isso não, tá? Então, vai grifar em relação ao número de patas. E um problema que eu tô vendo que aqui não tem é o exemplo. Depois a gente vai ter que marcar isso, vai ter que pesquisar isso. Depois eu mando na atividade uma
uma pesquisa, porque vocês têm que saber quem são os exemplos de crustáceo na apostila, não mostra. Aí depois vai lá em aracnídeos, é o segundo da apostila. Aqui é o grupo. Nele está o escorpião, tem o ácaro, e sarna. Eles são 4 pares, então grifa a parte dos 4 pares. Os insetos veio na sequência. Vai grifar também 3 pares de patas. No caso, são 3 pares ou 6 unidades, tá? Eu também tô grifando aqui, porque depois eu vou colocar a foto, né, lá. Então, a ideia é grifando só as pernas ali. Quilópodes é um par por segmento, a gente já vai ver que eles têm um formatinho meio de minhoca, ó. Quilópode, de cada gominho desse tem um par. E o diplópode, cada gominho tem 2 pares, então cada gominho tem 4 patas e aqui tem 2, ele é muito maior, né? A gente conhece como uma centopeia, né? De um par, desculpa. A centopeia é assim. E aqui é os pelos de cobra, que a gente vê também em jardim. Parece uma minhoca de perna. Então, vamos falar um pouquinho dos insetos que a gente estava falando agora, né? Então, na apostila deu para grifar, né? Ó, então, insetos são a maior, olha a maior parte do reino animal. 53% do reino animal todo, desculpa, de todos os reinos e outros animais, o inseto é a maior composição. Aqui tem outros reinos, ó. Tá vendo embaixo? Então, por quê? Pela facilidade deles voarem, pularem, né? Conseguirem alcançar os ambientes diferenciados, tá? Ó, então tem a divisão do corpo assim. As 3, ó, tá vendo? Uma perna dele é grandona, no caso aqui, mais 2, então o total dá 6. É o que a gente vai ver. A gente não vai ver relação de antena, tá? E nem a presença ou não de asa. A gente vai ver mais em relação a patas. Aqui, por curiosidade, também a circulação aberta, onde vai andar, ó, o corpinho do animal, depois vai extravasar o corpo, tá? A respiração é traqueal. Tá mostrando, ó, circulação aberta, que a gente já viu isso no moluscos, né? Que ele perde um pouquinho do sangue em relação à troca. Aqui, gânglios cerebroides, olha, tem uma referência de claridade, né? Aqui a referência da secreção, excreção. E o tipo de reprodução aparece para vocês também. Não vai precisar ver a referência que tá do processo, mas só os nomes assim, que nem, ó, ametábulo, hemimetábulo, holometábulo. Tá tomando sol, né? Bom, então a gente vai grifar depois o que for interessante, mas tem esses de ametábulos, que seria essa parte do ovo, e o exemplo que tá aqui pra gente é a traça. Tem essa hemimetábulo, então é referência assim, é o que que faz? Lá é o ovo e o animal, aqui é o ovo e tem ninfa, né, ó. Aí depois tem a última, que é a holometábulo, que aí tem mais fases, tem o ovo, tem larva, pulpa, né, larvinha, aí a pulpa, para depois vir a formação toda, essa é conhecida como a metamorfose mesmo, transforma em 4 fases, né, até chegar adulta. Então, é essa referência, esses nomes estranhos, holometábulo, hemimetábulo, ametábulo, tá bom? Crustáceos, qual é a maior curiosidade? A gente tem que sempre pensar no número de patas, a gente não vai estudar detalhes do animal, tá? Porque nem tem como a gente fazer isso, nem tem imagem mais, a apostila antes era mais comprida essa parte. Agora tá mais um pouquinho, bem enxuto, só tá mostrando um quadro. Mas, ó, 5 pares é a característica principal, sendo que pode ser que alguns desses pares seja adaptado, ó, como pinça, né? Para ele pegar as coisas. Então, a gente não vai ficar preso nas características gerais. A gente vai ficar preso
no número de patas, tá bom? Então, dentro dos crustáceos, tem os exemplos: camarão, lagosta, né? Então, são alguns animais que, se você percebe que tem aquela carapaça, aquela coisa grossa, que é a parte de fora, o exoesqueleto, e dentro é a parte do corpo do animal em si, tá? Aí aqui falo da brânquias, porque eles são aquáticos, então eles têm que ter a brânquia. Aí tem mais umas outras estruturas, vocês olhem, né? A referência que mostra no slide, para glândulas nas antenas, né? Para fazer, liberar secreções, para marcar locais. Então, eles têm algumas estruturas adaptadas, tá bom? Aracnídeo também a gente vai ficar preso em relação ao número de patas, mas tem essa referência sempre da divisão do corpo, ó, cabeça, abdômen, cefalotórax, né? Aqui é a parte de onde faz o fio, as fiandeiras, é onde ocorre a formação do fio da aranha. É um material tão resistente, que ele é estudado para fazer colete à prova de bala, a carcaça do avião, porque eles querem chegar a um material tão forte e leve como precisamos para o avião e para o colete à prova de bala. Então, eu vou ver se eu acho um texto, deixo para vocês verem. É bem bacana o estudo com o material proteico da aranha, da teia da aranha, tá bom? Então, eles não têm antenas, tem essa referência os nomes que aparecem das patas mais na frente, né? O escorpião é da mesma família da aranha, então ele é um aracnídeo, por mais que o nome lembra aranha, mas o escorpião é um aracnídeo. Como eu falei, o ácaro é um aracnídeo, a sarna é um aracnídeo, tá? Então o escorpião também tem, ó, o corpo e as adaptações para ele fazer a picada, né, a fisgada dele. E olha lá, eles se alimentam de insetos, tá? Então eles acabam fazendo um controle de pragas, para não virar um... Você viu que o inseto já é um grupo extenso. Imagina se não tivesse os predadores. E aí mostra um pouquinho ó, os tipos de óleos, né? As fiandeiras aqui olhando por baixo, como é o digestório desse animal, como que é. Ela injeta um mecanismo de digestão para fora e digere o alimento fora do corpo dela. Depois ela suga, chupa o que ela destruiu. O quilópodo está escrito como xilópoda, mas é aquele que a gente falou. O que a gente vai se prender? O corpo é alongado, tem 2 pares de patas por segmento. E o diplópode é 2 pares ou 4 unidades por segmento. Ele tem muito mais pares, tá? Podem chegar a mais de 200 patas, esses animais. E esses 120, 130, tá? Então, a gente encerra aqui os artrópodes, ok? Deixa eu só finalizar minha gravação e vocês podem perguntar já, a partir de já, se tem alguma pergunta. Tem? Então, ó, eu vou deixar uma atividade de anelídeos. Finalizou aí para vocês? Finalizou, né? Vou deixar uma atividade de anelídeos, que é da semana passada. Mas eu já vou pensando em alguma coisa para nessa semana